Olá, no ar mais um Espaço Livre, que hoje vai falar sobre humanização do ambiente escolar. Existem maneiras para tornar o ambiente escolar mais acolhedor? Porque há violência em um ambiente que deveria combatê-la. Para falar sobre essas e outras questões, recebemos no programa a jornalista Ana Penido, que é especialista em educação e diretora do Instituto Inspirare. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Ana, como o ambiente escolar poderia ser melhor estruturado? Olha, a gente está falando de humanização desse espaço, né? Primeira coisa é que é fundamental a gente pensar no espaço físico que seja acolhedor, que seja envolvente, atraente, o que muitas vezes a gente negligencia, né? A gente tem escolas, às vezes, parecem presídios, como os alunos costumam dizer. Mas a grande questão são as relações que são construídas nesse ambiente da escola, né? Como que professores, diretores, de fato, eles olham para o seu aluno como um ser humano, né? E o reconhecem como um indivíduo e não mais um número na caderneta escolar. E conseguem estabelecer vínculos de confiança, de afeto, de compromisso com o desenvolvimento dessas pessoas. Acho que é assim que a reciprocidade também vai acontecendo, ou seja, é assim que também os alunos vão começando a respeitar mais e a querer melhor, querer mais bem aos seus professores, né? Você acredita que um dos erros da nossa educação é não tratar os alunos de forma individualizada, por exemplo? A gente costuma dizer que é uma educação mais personalizada, né? Quando a gente abriu as escolas para um maior número de pessoas, aquela educação que era mais artesanal virou uma educação mais de massa. Então, as pessoas começaram a ser tratadas também de uma forma mais massificada. Então, você dá a mesma aula para todo mundo, você trata todo mundo de uma maneira padronizada, quando as pessoas são muito diferentes, né? Os interesses são distintos, as necessidades, as dificuldades por que passam em casa, ou dificuldades pessoais, enfim. E a gente acaba perdendo o interesse ou perdendo o vínculo mesmo com esses alunos ao longo do caminho, porque a gente não consegue se conectar com cada um. Então, essa ideia, muitas das vezes, até não aprendem, porque o tipo de ensino que é oferecido para ele não é compatível com a maneira com a qual ele, de fato, descobre coisas, né? Ele apreende os conhecimentos. Então, é preciso, sim, uma educação mais personalizada. Não é o individualismo, não é individualizar cada um no seu quadrado, mas é mais a palavra que hoje a gente fala muito, né, de uma customização. Para cada um, o tipo de educação que a pessoa precisa. E você acha que o modelo de escola que temos hoje, ele é ultrapassado? Ele é bastante ultrapassado, né? Ele é um modelo que se esgotou vale dizer que não é uma questão do Brasil. O modelo de escola convencional, ele está sendo repensado no mundo todo. Existem investimentos e esforços sendo feitos por governos, por especialistas, por instituições de pesquisa, no mundo todo, até nos países que têm uma qualidade de ensino, vão bem nos indicadores internacionais. Esses também estão preocupados. Por quê? Porque os alunos estão começando a ficar dispersos, desengajados e não estão saindo das salas de aula, das escolas, preparados para enfrentar os desafios da vida contemporânea. Então, a escola está preparando para um mundo que já não existe mais e também pensando no aluno que já não existe mais, né? Quando a gente fala assim, se a gente entrasse numa sala de aula 100 anos atrás, era muito parecida com a de hoje. Tem uma coisa que é totalmente diferente, que são os alunos, né? Os alunos que estão com tecnologia na mão, que se relacionam de outra maneira, que têm outros valores, que estão imersos no mundo da informação. Então, é tudo muito diferente e a gente continua fazendo a mesma escola de sempre. Na sua opinião, a tecnologia, ela pode transformar a educação? A tecnologia, ela traz uma possibilidade de fazer coisas que a gente humanamente não consegue fazer, que é muito importante. A tecnologia é uma ferramenta
que pode proporcionar coisas que a gente, sem ela, não poderia proporcionar. Então, por exemplo, para essa personalização da educação, como que a gente acompanha cada aluno quando às vezes eu tenho 50 alunos e tenho 5 turmas? Muito difícil. Porém, se esses alunos estão interagindo com plataformas de aprendizagem, essas plataformas usam inteligência artificial para entender o que um aluno já aprendeu, o que não aprendeu, como ele aprende melhor, isso é dado para o professor poder planejar a sua aula de uma forma mais adequada para atender à necessidade de cada aluno. Se os alunos hoje eles têm uma necessidade de mais protagonismo, de aprender mais com a mão na massa, poxa, com tecnologia eles podem criar games, eles podem criar aplicativos, robôs, vídeos, blogs, enfim, tem uma série de recursos para que esse aprendizado ele seja mais interativo e ao mesmo tempo ele seja mais relevante, que o aluno veja mais sentido naquilo que está aprendendo. Então tem uma série de recursos que a tecnologia pode trazer, inclusive, por exemplo, para facilitar processos de planejamento do próprio professor. Então, ao invés de ter só o livro didático, ele pode ter uma série de outros objetos para explicar como é que funciona a mitocôndria ou como é que funcionam os fenômenos da matemática, das ciências, das ciências humanas. Quer dizer, você pode trazer hologramas, você pode trazer vídeos, animações, né? Uma série de outros recursos que vão ajudar esse aluno a aprender e vão, obviamente, ajudar e muito o professor a oportunizar essa aprendizagem, né? Acho que prende até a atenção do aluno, né? Porque hoje em dia nenhum aluno gosta mais de ficar numa sala de aula só escutando o professor falar ou escrevendo na lousa, né? Como eles estão muito ligados à tecnologia, acho que acaba prendendo a atenção mesmo. Prende, atrai muito mais e a gente tem essa crise hoje do engajamento dos alunos, mas também para o professor, às vezes, imagine o tédio de todo ano falar a mesma coisa, do mesmo 5 vezes, do mesmo jeito, para 5 turmas. Realmente é cansativo, quer dizer, você tem a condição de automatizar alguns processos que o professor, que ele pode ser substituído e deixar para o professor aquilo que é mais nobre. Né? Que é compreender seu aluno, que é ser um mediador, que é ser um mentor, um facilitador, um curador de informações para que esse aluno possa usar as tecnologias com qualidade e não consumir qualquer coisa que apareça na frente dele sem critério. Então, eu acho que a tecnologia ela também permite que o professor saia de um lugar de repetidor para um lugar de co-criador, né? Para uma função mais nobre mesmo, como eu falei antes. Então, é possível integrar a cultura digital ao modelo educativo, né? É possível integrar, mas isso exige um planejamento. Não é simplesmente colocar um computador ou algumas coisas ali, uns objetos digitais de aprendizagem. É preciso se entender por que eu vou usar a tecnologia, como eu preciso usar a tecnologia para alcançar os meus objetivos pedagógicos. É preciso formar o professor para fazer um uso realmente consequente, qualificado dessa tecnologia e, obviamente, é preciso também criar alguns códigos com os próprios alunos, né? Então, a tecnologia vai distrair ou a tecnologia vai ajudar, vai depender também muito do aluno se educar para fazer o melhor uso desses recursos. E, Ana, a sua trajetória de trabalho sempre esteve relacionada, né, às crianças e os adolescentes. O que motivou essa escolha? Olha, eu acho que foi um convite que eu não consigo explicar muito bem. Essas questões de vocação mesmo, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a primeira coisa que eu fiz foi começar a mediar oficinas de mídia com adolescentes de comunidades populares lá em Salvador, que eu sou da Bahia, né? Então, ali eu fui descobrindo essa graça de aprender e compartilhar e, ao mesmo tempo, empoderar as pessoas para que elas possam ser donas da sua própria vida, do seu próprio destino, né? Então, eu me lembro que a minha escolha por jornalismo foi muito para trazer à tona ou jogar a luz sobre os grandes problemas sociais do Brasil. Aí, quando eu entro numa comunidade popular, quem sou eu para falar dos problemas que eles vivem? Muito mais interessante é eu empoderar aquela garotada que está ali para que eles próprios possam falar dos seus problemas, lutar pelos seus direitos, transformar a sua realidade, né? Então, foi assim que começou, eu ainda na faculdade e até hoje é nesse caminho que eu vou.
mas sempre entendendo que educação e comunicação juntos são armas muito poderosas e imprescindíveis para a mudança acontecer. E como que surgiu o Instituto? O Inspirar é uma iniciativa de uma família também da Bahia, a família Gradim. Eles decidiram, criar um instituto para contribuir com a educação brasileira e, como a gente já se conhecia, eles me chamaram para estruturar o instituto. A gente começou a operar em fevereiro de 2012, então a gente está completando exatamente agora 6 anos. O Instituto nasceu com essa perspectiva de inspirar inovações que pudessem melhorar a educação brasileira. O primeiro programa que a gente criou é o Porvir, é um site, o porvir.org, um site especializado em inovações educacionais. Porque a ideia é assim, quanto que a gente conhece dessas tendências, dessas novas possibilidades, desses novos papéis, desses novos modelos de educação e de escola. Então, a gente achou que era muito importante ampliar o repertório da sociedade brasileira e aí depois isso foi evoluindo para ações mais de mobilização, de formação de professores e de apoio também a redes públicas de educação, a políticas públicas para que criem ambiência para uma inovação mais sistêmica. A inovação não pode ser só um penduricalho. Ela tem que ser algo que realmente muda a maneira como a gente pensa e faz a educação no nosso país. E Ana, a gente falou sobre tecnologia, nas escolas. O Instituto defende novos modelos de educação. Um deles seria equipar salas de aula com novas tecnologias. Como que isso ajudaria? A primeira coisa é a gente escutar os alunos. A gente tem feito muito esse trabalho de entender como é que o aluno hoje aprende. Então, a gente estuda a neuroeducação, a gente estuda o comportamento das crianças, adolescentes e jovens do século XXI e a gente ouve os meninos para eles dizerem o que está funcionando, o que não funciona para eles, o que engaja, o que desengaja, o que faz sentido e o que também para eles já não faz menor sentido. E com base nisso, obviamente, a ideia é criar espaços para que os próprios professores possam ser geradores de inovação. Também não pode ser o pacotinho da tecnologia, o pacotinho de novas práticas pedagógicas que você vai jogando na cabeça das pessoas dentro da escola, Até porque não vão ser pílulas que vão ser capazes de muita mudança. É preciso uma mudança de cultura. Então, entender como que eles aprendem? Se eles aprendem desse jeito, se eles se comportam desse jeito e se o mundo também está demandando deles habilidades, conhecimentos e competências mais específicos, como é essa escola que vai dar conta disso tudo, Então, é um pouco esse mergulho, mão na massa, de ir entendendo e já ir fazendo propostas de novos caminhos, novas soluções. E aí a gente tem juntado um monte de gente para fazer isso. O professor, o aluno, o empreendedor de startups, de educação, o próprio gestor público, o especialista, o formador de professores, enfim. Ana, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Livre. Até já! De volta com Espaço Livre, hoje com uma conversa sobre humanização das escolas com a jornalista Ana Penido, que é especialista em educação. Ana, a gente estava falando sobre novas tecnologias nas escolas, O que é viável para a rede pública a um curto prazo? Olha, é muito importante que a gente dissocie inovação de excessos de recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos materiais. Muitas vezes a inovação vem de uma postura diferente, de uma abordagem diferente que os próprios professores, alunos, diretores podem instituir nas suas escolas. Muitas vezes a gente fica esperando que também a solução venha de fora. E é muito interessante criar esse ambiente para que dentro das próprias escolas comecem a surgir novas perspectivas. E a escola pública tem toda a condição de fazer isso. Claro que para isso a gente precisa de um básico assegurado, as instalações funcionando, um mínimo de segurança ali dentro professores trabalhando em equipe, alunos que sejam bem considerados e sejam acolhidos e engajados, famílias que possam contribuir com essas escolas também para ajudar, trazendo as inspirações e os apoios da comunidade para dentro do espaço escolar e lideranças comprometidas com
com uma escola que funcione, com uma escola que seja mais relevante para o momento atual. Mas, assim, acredito que a escola pública tem criatividade, tem motivação, tem muita gente boa lá para fazer essas coisas acontecerem. Um pouco de orientação, um pouco de formação para as inovações, né? Mais informação, acho que isso é fundamental para a gente não ficar só girando atrás do próprio rabo, né? E realmente a gente conseguir ver novas perspectivas, sair das caixinhas, sair dos modelos já cristalizados, né? Quebrar um pouco isso que está instituído até para dar espaço para o novo aparecer. Em relação ao celular, enxergar ele como um problema que provoca distração é uma visão equivocada dentro do colégio, por exemplo? Não é equivocada, mas a gente tem que entender assim, o celular pode trazer muitas coisas, muitas oportunidades. Então, uma escola que não tem computadores para todo mundo, ou que tem um laboratório de informática que não vai até a sala de aula. E os alunos estão todos com o celular na mão, se o professor, né, se a escola consegue botar um bom Wi-Fi e o professor consegue criar atividades usando objetos e plataformas de aprendizagem que eles podem baixar no celular, não só é uma oportunidade de você suprir uma deficiência de recursos tecnológicos da própria escola, mas mais do que isso, é uma maneira de você também educar os alunos para fazerem um uso mais qualificado do recurso que eles têm na mão. Então, muitas vezes a gente critica porque eles usam o celular para uma série de coisas que são mais nocivas, às vezes, né, para o dia a dia, para a formação deles, mas a gente está oferecendo outras possibilidades, a gente está explicando para eles ou indicando para eles outros recursos que eles podem usar. Poxa, se eles têm isso na mão, vamos otimizar o recurso que eles têm. E como controlar o celular dentro da sala de aula? Que aí eu acho que é mais difícil, né? A partir do momento que você pode usá-lo. Eu acho que o controle a gente nunca tem para nada. Né? O professor pode estar dando aula lá na frente e os meninos podem não estar com o celular, mas estarem conversando, jogando bolinha de papel, passando bilhetinho. Na minha época era assim, não Tem tinha milhares celular. de outras coisas que distraem, não só o celular, certo? Agora, quando o professor está fazendo uma atividade muito bacana, que está todo mundo muito envolvido, as pessoas esquecem das outras coisas, porque tem um prazer e tem um sentido de estar ali. Então, tudo vai depender também do que é oferecido para um uso bacana desse celular, que não pode ser o tempo todo, né? Porque a gente precisa de atividades pedagógicas diversificadas, algumas que é mais olho no olho, outros é mais olho na tela, outros são mais mão na massa. Então, vai caber aí a esse professor e, obviamente, acho que tem combinados, né? Desde pequenininhos na escola, tem essa coisa, quais são os nossos combinados? E se eu não cumprir os combinados? Mas esses combinados têm que ser construídos coletivamente para serem, de fato, incorporados, não como a lei do perverso, cruel que está lá, que é o poderoso e que me massacra, mas como algo que é, de fato, pactuado, né? Pelos alunos, pelos professores, pela direção da escola. E o que você acha, então, da nova lei que permite, né, o uso de celular na sala de aula aqui no estado de São Paulo para fins pedagógicos? Eu acho que ela é muito procedente e, aliás, eu batalhei muito para que isso acontecesse, né? Porque eu acho que é isso, a gente vai criando, o mundo vai criando novas coisas e a gente se assusta com o novo porque a gente não sabe como lidar com ele, nem como usar e nem como prevenir os riscos que ele traz. Conforme a gente vai se familiarizando, a gente vai construindo conhecimento sobre essas novas possibilidades, a gente vai também aprendendo a usar melhor. Eu acho que é isso que tem acontecido com o celular. Em relação ao papel do professor, Ana, ele mudou dentro da sala de aula? Mudou bastante, né? Então, a gente falava há pouco dessa ideia de que o professor não é mais esse transmissor de conhecimento, né? Então, se não é isso, qual que é esse papel? Então, a gente está vendo ali um professor que tem esse olhar para identificar as peculiaridades de cada aluno, para conseguir planejar aulas que deem conta das necessidades e dos interesses da turma, dele ser essa pessoa que ajuda, por exemplo, poxa,
o conhecimento não está mais só na escola. Está no celular, está na internet, está na biblioteca do bairro. Como é que esse professor ajuda esse aluno a usufruir de tudo isso, a aprender em diversos lugares, com diversas fontes? Porque, na verdade, o conhecimento hoje ele fica obsoleto muito rápido, né? E a gente não adianta mais a gente fazer com que os alunos memorizem esses conhecimentos. A gente tem que ensiná-los a aprender e a acessar as informações sempre que eles precisarem desse conhecimento. Então, esse professor tem que ser esse cara que vai ajudar. Onde é que está o conhecimento? Como é que eu acesso? Como é que eu analiso se um conhecimento é procedente ou não é? Como é que eu seleciono? Como é que eu aplico isso na minha vida cotidiana? É muito mais desenvolver essas habilidades. E aí não adianta ficar só transmitindo os conteúdos, precisa criar oportunidades para que esses alunos desenvolvam, então, todas essas capacidades no dia a dia. E Ana, o Brasil está no topo do ranking de violência contra os professores, né? Por que a gente chegou nessa situação? Olha, a gente está no topo do ranking de violência, ponto. A escola, ela é um espelho da sociedade. Se a gente tem violência em casa, se a gente tem violência na rua, se a gente tem violência no bairro, a gente vai ter violência também dentro da escola, né? O que é interessante a gente observar é que a escola pode ser um fator determinante na mudança dessa cultura. Como é que a gente rompe com a cultura da violência na escola? Vamos tentar entender que muitas vezes não é a violência do aluno para com o professor, é que a escola está um ambiente violento em que todo mundo é violento com todo mundo. E se às vezes o professor, o diretor, eles não praticam a violência física, tem uma violência psicológica, moral, emocional, que às vezes também está ali latente e que tem a hora que o aluno também responde a isso de uma maneira menos controlada, porque eles são pessoas ainda em desenvolvimento, né? O cérebro ainda está formando e eles têm uma capacidade de se controlar menor do que um adulto. Então, às vezes, eles extrapolam. Então, como que a gente muda o ambiente da escola para ser um ambiente que fomenta a cultura de paz e que educa as pessoas para lidarem com as suas emoções, para lidarem até com suas raivas, suas angústias, suas violências e conseguirem transformar tudo isso ou ressignificar tudo isso para que a gente tenha ambientes mais harmônicos. Mas, assim, cabe a responsabilidade é de todos, né? A gente não pode culpabilizar apenas o aluno, que muitas vezes está apenas reproduzindo algo que ele vive todos os dias. Exato. Em relação às políticas, você acredita que faltam políticas de fomento para a inovação na educação? E que políticas seriam essas? Sem dúvida, a gente ainda tem políticas que ou elas são políticas de continuidade ou elas até são políticas de descontinuidade, né? Ou elas preservam o modelo de educação. A gente tem o quê? Qual é a política de compra de mobiliário escolar? São as carteiras para ficarem enfileiradas. E a gente já sabe que isso não funciona. Tanto é que quando os meninos ocupam as escolas, a primeira coisa que eles fazem é botar as carteiras em círculo, né? Então, as políticas da própria estrutura física da escola, as políticas de formação de professor, esse professor ainda é formado para ser um transmissor de conteúdo. Como é que a gente vai transformando todas as políticas que são estruturantes para que você tenha a escola como um espaço inovador? Se o professor ele não é formado para isso, se o ambiente da escola não é conformado para isso, essa inovação não vai acontecer. Então, cabe muito, sim, aos tomadores de decisão, aos responsáveis pela caneta ali, que criem essas facilidades, né? Até hoje, por exemplo, né? Uma política que precisa ser repensada é do próprio livro didático. Se a gente quer introduzir tecnologias, objetos de aprendizagem digitais, a gente precisa ter uma política que incorpore isso, que é algo que o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação já estão tentando reverter ou transformar, ressignificar. E como você analisa, então, a reforma do ensino médio?
Então, a reforma do ensino médio, ela já traz alguns componentes muito interessantes. A gente sabe que, assim, se o aluno não tiver interessado, engajado, ele não vai aprender, né? Não é essa coisa de que, tem que ter prazer o tempo inteiro, não. Mas se ele vê sentido, se ele se interessa, ele se esforça. Ele vai abrir mão até de alguma coisa mais de lazer para uma aprendizagem que traz ele vê benefício naquilo, né? Agora, então a reforma do ensino médio, ela, com essa flexibilização curricular, ela permite que os alunos possam fazer escolhas, possam ser mais protagonistas do seu processo, possam se conectar a questões que são mais interessantes, estejam mais associadas ao seu projeto de vida. Por outro lado, ainda tem definições a serem maturadas, né? Como é que essa escolha será feita? Que trajetos vão ser oferecidos? Porque se os trajetos forem muito tradicionais, se as práticas pedagógicas forem as mesmas e se o ambiente da escola for o mesmo, o que adianta ele escolher o que ele vai estudar se vai ser desinteressante da mesma maneira? Então, é preciso que a reforma seja uma indutora de mudanças mais profundas. Mas que tem que ter reforma, tem que ter. E que os alunos precisam participar dessa reforma, também eles co-construindo esses novos trajetos, essas novas possibilidades, oportunidades, isso sem dúvida nenhuma. Porque eles são a única coisa do século XXI que tem dentro da escola. Então, se a gente não incorporá-los, a gente vai continuar pensando com cabeça de século XX. Ana, muito obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada, é uma oportunidade incrível poder compartilhar tudo isso e, quem sabe, estimular mais gente a entrar nessa, né, a abraçar essa causa da inovação e da humanização das escolas. Obrigada. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.